De início, retomar um pouco aquele fato ontem, porque na verdade o dia inteiro a gente ficou vendo a repercussão, ouvindo comentários, sendo perguntado, tendo que contar como as coisas aconteceram, e na verdade reafirmar que essa casa é uma casa das manifestações, é uma casa das opiniões, é uma casa que precisa saber lidar com cada situação com ponderação, com muita habilidade. Eu sempre elogio aqui e registro a habilidade com que o presidente Eduardo conduz os trabalhos aqui, ao menos nos nossos debates, mas também eu acho que o fato de ontem precisa nos mobilizar para que algumas coisas avancem enquanto regimento da casa também, de que o nosso regimento ainda é um regimento que é inadequado, que é antiquado, na verdade, e que precisa melhorar. Inclusive uma comissão foi formada para que os vereadores pudessem rediscutir o regimento. O vereador Amaro foi o vereador que presidiu, que conduziu esses trabalhos. Já tem uma proposta que está disponível para que nós, vereadores, façamos emendas, proposições, a gente precisa avançar nisso, para que a casa ela seja um espaço em que as pessoas se sintam de verdade em casa, acolhidos, e não estou aqui também fazendo crítica à atuação dos seguranças. Eu queria, inclusive, me solidarizar aí com o Giovanni, que quando foi atuar ali, a situação ficou de fato mais tensa, mas eu acho que o símbolo maior de ontem é o acirramento, como eu falei ontem também, o enfrentamento político que está se desdobrando em ações mais efetivas e ações mais diretas, individuais muitas vezes, como ontem foi um ato individual de um servidor, e que precisa ter a sua voz escutada. E quando as portas se fecham, quando o diálogo se fecha, que é o que está acontecendo no trato com o servidor público e o governo, o acirramento nasce. Quando não tem diálogo, isso é a máxima da história da humanidade, é a infeliz máxima da história da humanidade. Quando o diálogo se encerra, é a guerra que domina. E nós não queremos que isso seja a máxima de um ano importante como 2016 para Macaé. Um ano de dificuldades, um ano de escassez, por irresponsabilidades históricas, o inchaço da máquina pública, os gastos questionáveis nos últimos 10, 12, 15 anos, com os dinheiros volumosos que a cidade recebeu. Porém, queria aqui chamar a atenção para alguns aspectos que nos dizem respeito enquanto legislativo, presidente, e que a gente precisa fortalecer algumas ferramentas para que o cidadão se sinta, de fato, com oportunidade de falar, com oportunidade de participar, e as câmaras itinerantes são um espaço disso, mas também as tribunas cidadãs são um espaço, foram assim conquistas singelas dos últimos tempos do Legislativo, mas, por exemplo, eu não me lembro a data exata da última vez da tribuna cidadã, por vários motivos, por motivos de esvaziamento, por horários que foram mudados para lá e para cá e na verdade ficou confuso, por desinteresse da grande maioria dos vereadores, que o cidadão vem, se expõe, fala, se posiciona, e aí ele tem a insatisfação de olhar que ele está sendo ouvido por 2, 3, 4, no máximo talvez 5 vereadores. Pode ter sido a tribuna cidadã com mais presença de vereadores. Melhorar esses espaços de democratização do poder legislativo, para que também a sociedade possa entender como funcionam os nossos regimentos. Quando ela começa a participar, ela vai saber as regras, ela vai saber atuar, ela vai saber o que pode, o que não pode. Agora, quando o afastamento é a máxima, a gente vai continuar vendo ações como a de ontem, que infelizmente eu não me lembro de ter visto a Câmara de Vereadores
já desde que eu acompanho como jornalista e também como vereador, um fato lamentável como o de ontem, que tem consequências enormes, e consequências para cada um de nós, que acabamos carregando indiretamente o peso de fazermos parte de uma casa que a sociedade está repetidamente dizendo que não é uma casa democrática. Então isso eu não quero carregar, então quero reafirmar aqui as minhas falas e propostas de que nós precisamos melhorar as nossas formas de participação popular e de ouvido do que a população quer dizer e precisa dizer, na verdade. Então, ouvi e li muita coisa ontem da população dizendo que queria vir hoje, por exemplo, para entender como é que é, mas que não pode porque está trabalhando. Então é um debate que está inserido nesse contexto e que nós avançamos no início para um horário que fosse depois do horário do expediente, do cidadão comum, do trabalhador, do servidor, e recuamos depois para os horários da manhã, que na verdade atende à estrutura da Câmara de uma maneira talvez até mais simples, mais prática, mas não atende o anseio da sociedade como um todo. E esse é um debate que a gente precisa retomar, e eu estou aqui trazendo novamente essa questão. As transmissões das sessões pela internet, elas hoje acontecem e há promessas, porque quando nós recuamos, nós não, porque eu votei contra, quando a casa recuou nos horários, a promessa foi que os vídeos estariam disponíveis na íntegra no portal do Legislativo e não estão sendo colocados. Eu queria levantar sobre a questão da Câmara esses aspectos, de melhorar ainda o nosso espaço para que ele seja cada vez mais democrático, cada vez mais participativo, e eu acho que isso vale num momento inicial de trabalhos do ano, mas num momento em que tivemos uma crise específica, momentânea, direta, mas tivemos aqui um servidor público, foi retirado à força da casa, e isso não pode se tornar algo comum aqui, e eu tenho certeza que não vai se tornar algo comum aqui.